numa plataforma que não cabe isso tudo. Nós estamos com a nossa capacidade máxima, são 100 pessoas, como a Lívia falou, a gente vai tentar aumentar isso ao longo do tempo, mas é um grande prazer estar com todos vocês aqui nessa plataforma maravilhosa que a natureza tecnológica está nos dando, né? Aproximando pessoas do Brasil de todas as regiões, Fortaleza, estou olhando aqui, Minas Gerais, né? De vários lugares do Brasil e também de fora, Portugal e outros lugares. Então, muito bom a gente não estar presencialmente, por um lado, e estar nessa plataforma trazendo pessoas que seriam difíceis, né? A gente está nesse contato. Bom, a casa, como vocês viram, é uma casa que foi fundada em 1956 pela Nise para fazer um trabalho completamente diferente da psiquiatria tradicional, né? A Casa das Palmeiras foi fundada em 56. Ela inicialmente teve 2 endereços na Tijuca, na Rua Delfina, depois na Doc Lobo, e até que a casa foi doada para a Nise pelo MEC e hoje funciona no Rio de Janeiro, em Botafogo, na Rua Sorocaba 800, e todos aqueles que não moram aqui no Rio já estão convidados, quando vierem ao Rio de Janeiro, conhecer esse espaço que emociona. Não tem quem não entre nessa casa e saia emocionado com este trabalho criativo, genial da nossa mestra Nise da Silveira. O método que ela nomeou é emoção de lidar, porque esses clientes da casa exprimem, manifestam nas suas produções plásticas, dois ateliês de pintura, colagem, artes aplicadas, modelagens e outros, toda essa emoção, toda essa confusão mental que às vezes eles estão. Então, nesse processo de desenhar, de trabalhar com as mãos, eles vão organizando essa mente caótica e vão trazendo imagens profundas dessa vivência traumática que eles tiveram em suas vidas. Então, são imagens que, quando vocês entram na casa, toda a casa, os quadros são desses clientes, e que são imagens profundas dessa psique, né? Onde nós vamos estudar em série essas imagens, óbvio, fundamentada pela psicologia junguiana. E então a casa também, como a Lívia falou, é um centro de pesquisa desse processo do inconsciente, onde a gente vai estudar toda essa série de imagens, trazendo a mitologia, os contos de fadas e uma série de histórias comparadas, onde a gente vai fazer o nosso estudo aprofundado. Então, todos estão convidados para conhecer a casa. E agora, a casa, a pedido da doutora, antes de falecer, ela pedia a todos nós que o grupo de estudo CG Jung, fundado em 55, fosse continuasse sendo meu Deus, dirigido na própria Casa das Palmeiras. Foi um desejo dela. Então, o grupo de estudos, que eu vou falar um pouquinho para vocês, ele teve origem em abril de 1955, quando a doutora Anise convidou o conterrâneo dela, chamado Nelson Bandeira de Mello, para estudar em conjunto. Vocês sabem que naquela época as obras de Jung eram todas em alemão. Então, de repente, a doutora conseguiu um livro no Brasil, em inglês, tinha recém traduzido esse livro para o inglês, porque toda a obra de Jung era em alemão. E também ela ligou para esse amigo dela e perguntou se ele tinha comprado esse livro. Ele disse que tinha, né? Então, o inglês da doutora, ela falava francês fluentemente, mas o inglês ela tinha certa dificuldade, então ela
convidou o Nelson Bandeira de Mello para estudarem juntos. E esse foi o primeiro livro, imagine, Psicologia e Alquimia, o volume 12. Um livro altamente complexo, né? Mas foi o primeiro livro que chegou às mãos da mestra. E logo que ela criou essa dupla entre ela e o Nelson, outras pessoas começaram a se interessar e sentirem atração para conhecer a psicologia de Jung. Então, eles decidiram reunir, fazer esse grupo, reunindo nas manhãs de segundas-feiras na Casa das Palmeiras. Então, esse grupo de estudos, que depois foi nomeado de Grupo de Estudo de Psicologia de C.G. Jung, né? Ele iniciou na casa nas segundas-feiras de manhã, né? E ele se tornou um pequeno grupo, onde depois a gente chama do grupo fundador, onde participava a doutora Alice Marques dos Santos, a grande amiga e a maior colaboradora da mestra, já falecida, Edvaldo Mourão, Lígia Loureiro, e então era um grupo pequeno que estudavam na casa. Em 58, esse pequeno grupo foi desculpa, em 58, esse grupo foi aumentando, né? Aí veio Carlos Baito, que fundou a Sociedade de Psicologia Analítica do Rio de Janeiro, ele entrou nesse grupo de estudos também, e eles fizeram o primeiro estudos dele foi em relação aos sonhos e ao conceito de inconsciente coletivo. Além desses estudos, como eles estavam se encontrando na casa, eles começavam também a olhar as imagens espontâneas produzidas pelos clientes e começavam a fazer um estudo investigativo dessas imagens, né? E aí eles se aprofundavam porque eles viam nessas imagens expressões na mitologia, nos contos. Então, eles também faziam essa observação das imagens dos clientes e ampliavam esses estudos para outros tipos de leituras, como eu disse, a mitologia, os contos de fadas, né, para olhar, estudar um pouco mais as imagens produzidas pelos clientes, estudar os arquétipos que se apresentavam nessas imagens. Em setembro de 1962, o grupo saiu da Casa das Palmeiras e passou a ser na casa da doutora Anise, lá no Flamengo, na rua Marquês de Abrantes. Doutora Anise tinha 2 apartamentos, no 4º andar era a residência dela e no 5º andar era onde ela tinha as bibliotecas e funcionava lá o grupo de estudo. Então, em 62, ela recebeu novos participantes da Escolinha de Arte do Brasil, né? Famosa aqui no Rio de Janeiro. E aí, das segundas-feiras, o grupo passou a se reunir, então, todas as quartas-feiras à noite, a partir das 7 horas da noite, e esse grupo funcionou até 1999, que foi o ano de falecimento da doutora. E após a morte dela, o grupo passou, então, voltou para funcionar na Casa das Palmeiras, com a Marta Pires, doutor Edgar, né? E eles, então, foram levando por algum tempo esse grupo. Agora, com a minha volta, eu trabalho na casa desde 89, né? A mestra me supervisionando, me ensinando como era trabalhar. E então, desde 89, eu trabalho na diretoria da casa, trabalho exaustivo, mas, ao mesmo tempo, ele é maravilhoso. A gente se sente bem, é uma troca fantástica, um bem-estar que também promove para quem trabalha na casa. E então, eu, depois de 10 anos que eu me afastei da casa, né, eu achei que já tinha cumprido a minha missão, eu voltei agora, nós estamos no 3º ano de diretoria, eu retornei à casa como diretora técnica, e o grupo estava parado, então a Marta, que estava dirigindo, Marta Pires, pediu para me ver
alguém para dar continuidade, foi quando eu fiz contato com os queridos, esses meus anfitriões aí, Sigrid e Humberto, que são do Instituto Jungiano, do qual eu também faço parte, né? Eles são didatas do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, da Associação Jungiana do Brasil e da Associação Internacional de Psicologia Analítica de Zurique. Eu convidei meus queridos colegas e amigos para dar prosseguimento nesse sonho da doutora de que o grupo não parasse. E eles aceitaram e vêm, então, desde... já tem um ano ou dois, né? Um ano, trazendo esse grupo com muito carinho, com muita sabedoria, tem muito conhecimento. É meu casal que eu também brinco, Balse e Filemon, são os anfitriões, né? Então, o grupo passou a funcionar presencialmente na Casa das Palmeiras. Com a questão da pandemia, nós fomos obrigados a fechar a casa, que continua fechada, né? A gente acha que lá para setembro a gente vai repensar se já dá para a gente abrir ou não, com essa questão da pandemia. E surgiu, então, foi surgindo aos poucos a ideia de a gente abrir para essa plataforma online. E está sendo uma alegria, porque a gente tem realmente visto que tem vindo participantes de todo o Brasil e de fora. O grupo de estudos, ele não é só para profissionais. A doutora Nise fazia questão que o grupo tivesse e tem educadores, terapeutas, artistas, psicólogos, psiquiatras, donas de casa, os clientes da casa também eram convidados e participavam. Então, é um grupo que ele tem essa multiplicidade, essa diversidade de pessoas, uns que sabem um pouco mais Jung, já conhecem os seus conceitos, e outros que nada sabem, e outros que querem aprofundar. Então, não se preocupe se vocês sabem ou não sabem Jung, o importante é essa participação que, pelo meu tempo que eu fiquei no grupo de estudo da doutora, a gente via um crescimento, né, um interesse, uma emoção, mesmo naquelas donas de casa que iam para lá sem saber direito quem era Jung. Então, é uma troca profunda que vocês, quem participar e continuar nesse grupo, vai ter. Eu peço que, como vocês viram a casa vive de doações, é uma casa pobre. A gente depende desses cursos, dos seminários, para que a casa sobreviva. É uma obra realmente de resistência a gente levar a obra de Nise e dar continuidade a ela. Então, eu peço a todos que participem que contribuem com qualquer valor, porque cada valor vai somando esse pouquinho e vai fazendo com que a gente possa, por exemplo, ampliar essa plataforma que é mais, né, é mais cara, é em dólar, que a gente tem que pagar, e para que a gente possa continuar com a obra da doutora. Qualquer moedinha acrescenta nessa obra de resistência que a gente vem mantendo. É uma obra extremamente maravilhosa, tanto do grupo, tanto do funcionamento da casa, do núcleo de pesquisa. Então, são todos esses trabalhos, os seminários, os cursos, né, que vão nos ajudando a manter a obra da Nise da Silveira. Então, eu já agradeço a todos vocês, que qualquer valor que vocês possam contribuir vai ser muito bem-vindo. Não se preocupe com quanto, mas aquilo que é possível. Bom, a casa, o grupo de estudo teve um filho, e esse filho é a revista Quaternio, né? Esse nome foi escolhido pelo grupo. Quaternio é um termo que o Jung escolheu. Essa revista Quaternio, ela tem como objetivo difundir o pensamento junguiano, que repousa sobre esse arquétipo da quaternidade, que simboliza a totalidade psíquica. Então, esse nome quaternio,
que vem da psicologia junguiana, que simbologia essa totalidade psíquica, foi escolhido para a revista, que também é do grupo, né? Essa revista, o volume dessa revista, o grupo, comandado e dirigido pela doutora Nise, fez trabalhos escritos, né, com a simbologia dos contos de fadas. Então, tiveram contos brasileiros, né, da cultura do Brasil, como o marido da meu Deus, como foi? O marido da mãe d'água, né? Então, tiveram contos brasileiros, contos dos irmãos Grimm, internacionais. A doutora falou sobre o simbolismo do gato, que é uma da mitologia egípcia. Então, foram os primeiros trabalhos desse primeiro volume da revista Quaternio, que eu espero que futuramente ela retorne, né, com alguns trabalhos que esse grupo possam escolher e elaborar para a gente dar continuidade nesse sonho de Nise. Então, eu vou deixar vocês agora com o meu casal querido, Sigrid e Humberto, Balse e Filemon, né, que vão, então, continuar falando e falar da proposta do projeto e do livro que vai ser usado. Boa noite a todos e obrigada. Vai lá, Sigrid. Então, Só um minutinho, Sigrid. Humberto, eu mandei uma solicitação para que você possa tirar do mudo, ver se você consegue. Obrigado. Então, obrigado, Vera. Obrigado, ô Sigrid. A gente tem que responder à altura. Obrigada, filha arquetípica da Nise. Obrigada, Humberto. Bom, é uma alegria muito grande a gente estar abrindo esses trabalhos hoje, né? E todas as vezes, a proposta é sempre essa mesmo. A gente vai fazer 2 anos agora em agosto. 2 anos que a gente está nessa parceria com a casa, um convite que nos alegrou muito, vindo da Vera, um convite que nos pegou, a minha e a Humberto, assim, com muita alegria, e fazer essa parceria com a casa realmente assim tem sido assim um grande encontro, né? Encontro com a casa, encontro com o legado da Nise, que eu pouco, na verdade, conheci, né? Assim, eu não tive muito contato com a doutora, assim, eu não a conheci. Eu já falei aqui em um outro momento que a minha turma, ao se formar, elegeu a Nise como a sua paraninfa, né? Assim, e ela esteve presente na nossa formatura, né? Mas, assim, foi o único contato que eu tive diretamente com ela e com aquele livrinho dela que é sensacional, que já desde ali da minha graduação eu já o conhecia, que era o livrinho Vida e Obra de Jung, né? Aquele livro maravilhoso que contemplava, na época, assim, muito das minhas indagações a respeito de que linha que eu ia tomar, né? Assim, pela frente. Depois também tive um contato com parte da obra dela no Museu do Inconsciente, que acontecia por lá às terças-feiras, também um grupo de estudo, no qual eu frequentei por algum tempo, também na época da minha graduação. Esses foram os únicos momentos, mas momentos muito especiais, quer dizer, o momento em que me formo, é um momento em que a gente tem a presença dela, e foi um momento muito especial, assim, naquele momento da minha formatura, ter ela à frente, assim, como homenageada, né? Assim, nossa turma chegou a essa votação, que foi muito fácil, não foi nada difícil, né? Eleger a Nise, nossa paraninfa, né? E a alegria de entrar na casa e conhecer um pouco mais desse trabalho, né, de perto da casa. Eu já tinha ido na casa algumas vezes, mas assim, eu pouco tinha tido esse contato de afeto com a casa como hoje eu tenho, né? Hoje eu posso dizer que
que a casa vem fazendo parte quinzenalmente das nossas vidas, minha e do Humberto, né? A gente intercala aí a nossa ida na casa há 2 anos, né? Assim, a gente vem frequentando a casa e a casa nos frequenta, porque a casa tem uma energia muito intensa mesmo, né? Aquela casa, quando a gente entra, ela já nos atravessa com a sua história, né? Assim, tem toda uma atmosfera de proximidade e que desperta em nós. E eu vejo que desperta também nas pessoas que frequentam a casa, e mesmo aquelas distantes, né? Eu anotei aqui rapidamente, porque quando vocês entraram, vocês falaram um pouco dos lugares de onde vocês vinham, né? Então, eu anotei Juazeiro, né? Assim, que é um lugar que eu tenho loucura para ir conhecer, Juazeiro. Então, eu anotei Juazeiro, anotei Fortaleza, anotei Minas, o Sul, né? Então, estamos aí, São Paulo, né? Então, tem muita gente que me parece assim que é uma grande oportunidade para vocês estarem perto dessa casa como nós estamos aqui, né? Nós que moramos aqui no Rio, nós temos o privilégio de estar perto da materialização desse legado da doutora Nise, porque todos os espaços que ela deixou é a materialização do legado dela. E a Casa das Palmeiras é um desses lugares, né, de materialização. E o grupo de estudo é um dos legados, né? Então vocês percebam aí nosso grande desafio, que é manter esse grupo de estudo e durante todo esse tempo que nós estivemos muito alinhados aí com as condutas sanitárias, né, de cuidado, de distanciamento, o nosso coração ficava muito aflito por não estar em contato com vocês, né? Assim, a gente tinha um encontro que se dava todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, nesse horário. E aí começamos a conversar, eu, Humberto a Vera, e para nossa alegria, a Lívia, o Fábio, né? Assim, a outra Lívia que está aqui presente também, todos são colaboradores da casa. E aí tivemos a oportunidade de conversar da possibilidade de inaugurar esse tempo, né? Esse tempo online, tão necessário e tão assim, tão, que vem nos dando tantas alegrias também, porque nos aproxima com essa delicadeza que é necessária para que a gente se aproxime, apesar de ser remotamente, né? Mas nos propicia estarmos juntos, estarmos próximos e pegar a mão de vocês, cada um de vocês aqui, sintam-se, cada um a gente pegando a mão de vocês e caminhando em direção à casa, né? Assim, porque a casa ela tem, assim, quando eu me preparo para ir para cá, para a Casa das Palmeiras, eu já começo a me preparar assim algumas horas antes. E aí, quando eu já vou chegando ali em Botafogo, naquela rua, estaciona ali o carro em frente, onde tem um senhor que vende flores, e é sempre tão cordial conosco, ele é tão querido, eu já aviso a ele que eu vou para casa, e ele, tudo bem, assim, parece que a vaga está ali à nossa espera também, né? Assim, tudo aquela atmosfera toda de proximidade. E aí a gente entra na casa e entra com esse coração e essa vontade de aproximar vocês também de um outro grande mestre, que foi um grande mestre, que reconheceu o trabalho da doutora Nise, talvez assim, primeiramente do que qualquer brasileiro tenha tido essa possibilidade de reconhecer, que foi o Jung, né? O nosso grande mestre. Então, eu e Humberto nos aventuramos aí nessa proposta de estar com vocês, né, de 15 em 15 dias, discutindo um livro que a gente vem falando sobre ele. Vai fazer 2 anos que a gente vem falando sobre ele. Essa aqui é uma edição antiga minha, né? Mas o nome dele é A Prática da Psicoterapia. E a gente pensou, mesmo hoje,
a gente se indagou da possibilidade de a gente, em vez, diante de tanta procura, de pessoas de lugares tão diferentes, e como nós já avançamos um pouco nesse livro, na parte 2 desse livro, que é sobre alquimia, nós pensamos juntos aqui agora, assim, viemos conversando os dois, né, da possibilidade de a gente começar com vocês a partir do livro 1 da prática da psicoterapia. Né? Assim, veja a gente dar continuidade ao ab-reação, a gente voltar um pouquinho ao volume 1 desse livro, né, da prática da psicoterapia, o volume é 16, parte 1, e começarmos lá mesmo do princípio das coisas, né? Que ele vai estar falando com muito cuidado e muita digamos assim, tentando aproximar o leitor do que são os termos que nós usamos na nossa prática, os termos gerais da própria psicoterapia. Eu e o Humberto pensamos e achamos que seria muito bom se iniciarmos a nossa conversa a partir desses temas, né? Assim, e para aqueles que nos acompanham já há 2 anos, né? Não, tudo aquilo que nós já estudamos juntos, né? Tudo aquilo que nós já estivemos perambulando juntos ali, né? Assim, tudo isso vai ser utilizado aqui nesse primeiro volume, né? Todo aquele aprendizado, né, nosso vai aguardar só um pouquinho para a gente chegar um pouco mais lá na frente, onde nós paramos. Mas assim a gente achou que seria um excelente caminho, uma forma de até conhecer, né, quem nos procura agora, conhecer essas pessoas de tão diferentes lugares. Né? A gente achou que, por bem, merecia a gente voltar aos princípios básicos da psicoterapia. E é esse o convite que a gente vai fazer aí. E agora eu passo um pouquinho a palavra para o meu parceiro, Humberto, para que ele também fale um pouquinho aí para vocês. E a gente vai se conhecendo, né? Isso o grupo ele acontece nesse ritmo, de a gente se conhecer e se aproximar aos poucos. Com a palavra, meu parceiro aí, Humberto. Obrigado, Sigrid. Caramba, né? Para nós aqui realmente está sendo uma experiência importante com vocês aqui hoje, né? Só para a gente remontar, nós estamos vindo de um grupo presencial, né? Um grupo que se reuniu presencial na Casa das Palmeiras para reeditar o grupo de estudo CGI Jung da doutora Anise, usando inclusive um modelo, né, um modelo onde ela fazia esse grupo, uma das formas que ela fazia, ler junto, uma coisa muito antiga, vamos dizer assim, né? Esse antiga vai entre aspas, porque vai junto com toda a qualidade que tem o antigo nesse caso, né? Aquela forma de mastigar as palavras, de mastigar as ideias, e foi assim que a gente fez durante um tempo, né, com algumas pessoas que estão aqui presentes. E agora o primeiro semestre a gente optou por aguardar, né, o que vinha, cancelamos a presencialidade, claro, pelo bom praxe e bom cuidado. Fiquemos em casa, foram todas nos convidamos, né? E agora a gente, de qualquer maneira, tendo aí à frente o panorama um panorama sério e bem apresentado do que estamos realmente passando, como que é a pandemia, que tratos precisaremos dar a ela, nós então resolvemos não abrir a presencialidade ainda, né, esperar que tudo isso fique muito mais assegurado, muito mais claro, muito mais firme para todos nós, e fazer o grupo de estudo e repropor o grupo de estudo online, como estamos fazendo agora.
Então, é reemocionante, né? Para nós recomeçar o grupo, que a proposta já era recomeçar, desde que começamos era recomeçar o velho grupo da doutora Nilce. E agora é recomeçar, o próprio grupo recomeçar de uma outra maneira, online. A gente tem brincado muito que a gente tem entrado numa alfabetização. Estamos sendo alfabetizados para nos comunicarmos dessa maneira. Não é? Dentro de um campo de conhecimento, onde a presencialidade ela é qualidade especial, né? Poder olhar nos olhos, tocar, ouvir o outro, meio a qualquer hora, né? O outro vai fazer, né? vai criar o critério de que hora fala, de que hora pergunta, de que hora se coloca, né? Nessa dinâmica, nós estamos precisando nos realfabetizar para poder continuar a nossa comunicação. Então, é muito emocionante isso, muito desafiador para nós todos estarmos aqui nesse momento, refazendo, né? Refazendo as coisas. A doutora Anísia, esse grupo de estudo que a gente está refazendo, esse grupo de estudo é uma efeméride na nossa vida brasileira, né? De importância do conhecimento psi na vida brasileira. A Nise é uma patrona, né? do conhecimento psi brasileiro. Eu, felizmente, tive a oportunidade, eu não segui a vida toda com a Nise, não, a minha vida profissional toda, mas felizmente eu tive a oportunidade de começar com a Nise. Um médico em formação, um médico que não queria ser médico, exatamente. Era essa a minha formação como médico, estava eu lá terminando a faculdade de medicina. Todo o meu interesse, embora eu fizesse todas as atividades e buscasse responder de uma maneira responsável a tudo que a Faculdade de Medicina me propunha, mas eu estava interessado na Escolinha de Arte do Brasil, que era ao lado da Santa Casa, onde eu tinha o meu internato em clínica médica, porque eu queria ver a medicina pelo seu aspecto psicossomático, naquela época era o que me interessava, e eu queria a Escolinha de Arte do Brasil. Termino, então, a faculdade, o 6º ano, o internato, a Faculdade de Medicina, e falo para a Noêmia Varela, que era a diretora da Escolinha de Arte do Brasil. E agora? Né? Que esse médico faz? A Noêmia, como uma boa mestra e guia, falou assim, não há dúvida, você precisa ser apresentado à Nise da Silveira. E foi assim que eu comecei meu caminho de realização médica, né? Mas eu já saía da Escolinha de Arte do Brasil dizendo que eu era um médico da alma, que eu tomasse conta, porque o que estava ali era a medicina da alma, né? E fui atrás da Nise e ela me recebeu na Casa das Palmeiras. Eu fui muito tímido, bastante humilde, procurando um estágio com ela. E ela me falou assim, não, você está contratado, ela usou uma palavra forte, contratado como médico da Casa das Palmeiras. Eu falei assim, doutora, mas eu não sei ser médico, eu não sei ser psiquiatra, eu nem estudei tanto psiquiatria assim, exatamente. Ela falou assim, mas os manuais de psiquiatria estão aí, quando o senhor precisar, o senhor vai recorrer a eles. Para mim, o que o senhor tem é o que eu considero que é ser médico da Casa das Palmeiras. Eu falei assim, mas doutora, tá bom, uma coisa maravilhosa, mas o que eu vou fazer? O que o senhor vai fazer? O senhor vai ser coordenador do setor de pintura. Eu falei assim, sim, isso é ser médico. Né? Ser médico na Casa das Palmeiras, eu estava começando a minha carreira como médico. Ser médico na Casa das Palmeiras era acompanhar as pinturas dos clientes, como ela chamava, os pacientes da Casa das Palmeiras.
Eu passei 2 anos e meio, 3 anos no máximo com a doutora Nise, em 1978, 79, 80. Não fui apresentado suficientemente a Jung para ela nesse período. Fui apresentado ao trabalho da Casa das Palmeiras, mas definitivamente isso me marcou como o contato com a Nise me marcou como o chão do que era a prática que eu viria a optar até hoje, que é a prática da psicoterapia. Então, é muito bom a gente essa proposta está retomando pela prática da psicoterapia, né? É esse o ofício que nos encantou, nos encantou a mim e a Sigrid. É esse o ofício que a Nise me ensinou a princípio, mesmo que eu fui me distanciando da Nise, meu interesse não foi pela psicose. Durante anos eu não trabalhei com a psicose, trabalhei com terminais, trabalhei com crianças, trabalhei com família, com casal, trabalhei com homens na década de 80, com um grupo de homens, agora isso está bem retomado, né, nos grupos de masculinidade. E trabalhei na minha clínica de adulto nesses 40 anos, mas aquele fundamento, né, que era a horizontalidade, o afeto catalisador, né, a presença do outro, daquele para quem você está cuidando, a presença dele na sua vida e a sua presença na vida do outro, era o ponto de partida. Então isso me faz estar aqui, mesmo que eu tenha sido, na minha volta, eu tenha ido procurar Jung, fora da doutora Nise, e voltei à doutora Nise pela minha entrada no Jung, porque ela tinha feito a entrada no Jung. A doutora Nise é a responsável por Jung no Brasil, pelo conhecimento junguiano no Brasil, na década de 50, né? Muito anterior a todas as instituições junguianas que foram fundadas na década de 70, a partir da década de 70. E é isso que nos faz estar aqui agora, retomando agora, é a presença da Nise, é a vivência da Nise nas nossas vidas pessoais, profissionais, intelectuais, né? Que faz realmente a gente estar aqui, então, retomando esse grupo e repropondo ele na forma de a prática da psicoterapia. Como fazemos, Sigrid? Então, né, assim, a proposta é que, não sei se todos vão estar com o livro, né, depois a gente vai até buscar esse livro de uma forma mais, que possa ser mais acessível a todo mundo, se alguém tiver, mas eu prometo que vou atrás também, se alguém tiver o formato em PDF, que possa disponibilizar esse formato aqui para a gente, que seria uma forma de todos acessarem esse livro. Então, a ideia é começarmos, né, o Prática da Psicoterapia, volume 16, parte 1, né? Então, eu acho que tem gente aqui que já colocou, eu estou vendo aqui, né? Então, já disponibilizou o livro em PDF, o que é uma maravilha. Muito bom. Então, foi a Bruna. Obrigada, Bruna, por você ter disponibilizado. Então, vamos começar, né, assim, o prefácio, né? Vamos ao começo dele. E a ideia é muito essa. Lá na casa, nós fazíamos da seguinte forma, a gente sempre pedia para um de vocês começarem a ler, né, o livro. Nesse caso aqui, nós vamos ter a presença sempre conosco, né? Hoje, excepcionalmente, está eu e o Humberto aqui presente, né? Assim, a Vera também, mas assim, normalmente a Vera está vindo hoje aqui. Normalmente a Vera está conosco sempre no início e no fim do ano, né? Sempre nós a convocamos para iniciar os trabalhos e finalizar os trabalhos.
Mas, normalmente, quem vai estar nos acompanhando aqui é a Lívia, né? Assim, o Fábio, não sei se a outra Lívia vai estar conosco, seria maravilhoso se estivesse também. Mas, normalmente, quem vem estando, quem presencialmente tem estado conosco, né? É a Lívia e o Fábio. Então, a gente vai pedir para que a Lívia e o Fábio. Hoje a gente tem Lívia, hoje a gente tem a Vera, hoje a gente tem o Humberto e tem o Fábio. Então, a gente vai pedir que cada um de nós aqui hoje, para tornar o nosso espaço mais dinâmico, né, e lembrar um pouquinho como era feito na casa, cada um vai ler um pouquinho, um parágrafo, um pouquinho do livro, e aí a gente para e discute um pouquinho desse parágrafo com vocês. E a proposta é essa, a proposta do grupo de estudos é ler e parar e poder degustar um pouquinho as palavras, poder permanecer um pouquinho nas imagens que surgem, porque o Jung coloca muitas imagens. Eu sempre estou aqui falando, né, a palavra é imagem, então a gente parar um pouquinho na imagem que a palavra nos provoca. Eu vou dar início, então. Todos aí no acesso. Vera, eu posso compartilhar aqui o PDF. Eu já estou colocando aqui no chat o arquivo já baixado, que a Bruna mandou para a gente de uma forma muito, muito solidária, o link. Algumas pessoas não conseguiram baixar ainda, então eu consegui baixar e já estou colocando aqui no chat para quem quiser pegar. Enquanto isso, eu posso compartilhar a página para que as pessoas acompanhem. Maravilha. Lívia, estão perguntando aqui se o acesso será sempre por esse mesmo link, né? Assim, eu não sei responder isso. Então, olha só, acho que esse primeiro encontro está sendo um grande teste para a gente. Eu já recebi aqui várias mensagens falando, poxa, eu não consegui entrar, poxa, eu faço parte do grupo há tantos anos e eu não consegui entrar porque chegou o limite de 100 pessoas, que é o que hoje a nossa plataforma ela pode oferecer. Acho que a gente vai precisar ter uma conversa internamente para verificar a possibilidade da gente aumentar esse plano, né, que tem um custo. Então, para que mais pessoas possam estar com a gente. A gente levou em consideração também que muitas pessoas acabam se inscrevendo e no dia não comparecem. A gente, no evento passado, não teve esse problema de lotação. Então, a gente vai precisar ver essa forma de acesso, né? Mas a ideia é que todos que já se inscreveram vão receber por e-mail, como receberam o link, no dia do grupo. Então, a cada encontro será um link novo, porque uma nova sala será aberta, tá? Então, eu recomendo que algumas pessoas que puderem chegar um pouco antes, porque eu não sei se até lá a gente ainda vai ter, se a gente já vai ter uma capacidade maior. A gente espera que seja possível, mas a gente também vai precisar ver esse custo e essa disponibilidade de atender mais pessoas. Ótimo, ótimo, ótimo isso, Lívia. A princípio, né, gente, é um grande esforço para casa estar colocando essa plataforma disponível, né? Assim, a casa ela vive dessas pequenas contribuições que todos dão, né? Assim, eu e o Humberto aqui estamos também dando essa contribuição com o grupo de estudo para casa. Então, assim, todo esse trabalho é um trabalho que a gente faz de doação para casa. Então, qualquer custo a mais para casa, que já sobrevive no limite das coisas, né, vai ficando assim, digamos assim, acho que a princípio, né, nós já avançamos, que foi poder contemplar esse grupo de forma online. E a proposta é que a gente mantenha esse formato, mesmo depois que isso tudo acabe, né? Mesmo depois que a gente possa estar voltando o nosso funcionamento de acordo com todo o cuidado que vai ter que ter, né? Assim, quando esse funcionamento de fato for
possível. Então, a ideia é que a gente possa manter esse mesmo formato para que todas as pessoas de todos os lugares possam acessar esse espaço da Anise, né? Assim, então, imagino que isso que a Lívia colocou, já posso adiantar aqui um pouquinho, que isso pode demorar um pouquinho, esse aumento aí dessa plataforma, porque isso tudo reverbera em custos e a casa já está fazendo um grande esforço e um grande trabalho de estar aqui online junto a vocês. Mas vamos... Sigrid, deixa eu só... Então, acho que é importante a gente falar rapidamente dessas questões de organização, porque tem gente me perguntando se vai precisar se inscrever a cada encontro. Não, não. Quem já se inscreveu naquela planilha, naquele formulário do Google, já está na nossa base de dados que quer participar do grupo. Então, não precisa se inscrever novamente. O que vai ser enviado a cada encontro é um novo link. Então, a gente vai acessar esse cadastro que vocês já fizeram e enviar esse link para todos vocês em todos os encontros. Então, é isso que vai funcionar. Tem outras pessoas dando algumas sugestões de outras plataformas, né? Pelo YouTube seria possível fazer uma transmissão, mas a gente precisa, acho que, de um número de inscritos. Então, a gente precisa, se eu não me engano, de pelo menos 1000 inscritos no YouTube. Então, se vocês quiserem, vão lá também, ajudem a gente a aumentar esse número de inscritos para que seja também uma possibilidade de fazer o YouTube. Eu acho, Lívia, que a gente pode deixar os minutinhos finais para a gente conversar um pouquinho, porque senão a gente não entra nos nossos estudos. Ok. Aí a gente você vai levantando aí junto ao que as pessoas estão sugerindo, aí nos minutos finais, a gente deixa os 10 minutinhos finais para bater um papo em torno dessas questões. Né? Tá bom. Agora vamos ao nosso livro, vamos aos nossos começos, né? Está sendo uma alegria muito grande fazer esse começo aqui, então vou dar início aqui aos nossos estudos, a prática da psicoterapia, prefácio do autor. Vou compartilhar aqui também. Este 16º volume das obras completas foi o primeiro a ser publicado. Contém trabalhos antigos e também os mais recentes sobre as questões da prática psicoterapêutica. Sinto-me na obrigação de agradecer aos editores, não só pela cuidadosa revisão dos textos, como particularmente por sua escolha. Manifestam, desse modo, terem compreendido que minha contribuição para o conhecimento da alma se baseia na experiência prática com o homem. Essa é uma questão muito importante para o Jung, né? Assim, essa questão de que todo o trabalho dele foi um trabalho empírico, né? Todo o trabalho do Jung ele veio a partir da própria prática que ele exercia e da própria experimentação dele com o mundo. Isso a gente vai vendo assim desde de quando Jung era pequenininho, né? Desde quando Jung tinha lá seus 6, 7 anos, né? Quando ele já começa ali a ter uma relação com as coisas íntimas dele, como um lugar assim, muito sagrado para ele, né? Então, todas as experiências dele, ele as colocava em um lugar do sagrado, né? Ele questionava essas experiências, né? Ele se baseava na experiência e nesse conhecimento profundo, né? De todo esse diálogo profundo que ele foi tendo com esses conteúdos da alma e esses conteúdos que eu costumo dizer assim que eram conteúdos desse homem, vejam bem, era um homem das aldeias. Jung era um homem das aldeias, era um homem
do povoado profundo, né, da Suíça. Ele não era um homem urbano, né? Ele era um homem vindo desse lugar. Ele era um aldeão. Então, ele deu muita importância para esse aldeão que ele carregava junto com ele a vida inteira. Que eu costumo dizer que ele deu importância ao torrão de terra que ele carregava dentro dele. Então, essa é uma diferença importante, e essa é uma diferença que vai marcar todo o trabalho do Jung, o fato de ele ser um homem da terra, e um homem que se baseava na experiência desses homens da terra para, de alguma forma, digamos assim, construir todo esse arcabouço teórico que ele construiu. Então, trata-se do empenho médico em alargar a compreensão psicológica dos males psíquicos, que, em mais de 50 anos de prática psicoterapêutica, me conduziu a descobertas e conclusões, levando-me, por outro lado, a reexaminar e modificar minhas concepções, sempre através da experiência direta. Vejam bem, ele enfatiza isso o tempo inteiro, né? Assim, que a experiência empírica, a experiência direta das coisas, né? Alargava sempre a compreensão que ele tinha desse conhecimento psíquico mais profundo, né? Então, é através dessa realidade das coisas voltadas para a experiência que ele vai construindo a teoria dele. Por exemplo, se basearmos uma pesquisa histórica em dados dos meus escritos mais recentes, o leitor despreparado, obviamente, encontrará dificuldades em coaduná-la com a sua própria concepção de psicoterapia. Para ele, a prática e a observação histórica provavelmente são coisas que não podem ser medidas. Na realidade psicológica, porém, não é assim, pois neste campo, a cada passo, encontramos fenômenos que, examinados em sua causalidade, revelam seu caráter histórico. Né? Então, daí vocês já percebam todos, né, que a realidade da psique para ele, né, que ele sempre chamou muito a atenção, era uma realidade que ele observava sob o ponto de vista histórico, né? Sob o ponto de vista dos acontecimentos históricos da psique, que é uma forma de ele nos convidar a todos, né, a pensar em um dos conceitos mais básicos da psicologia analítica, que é o inconsciente coletivo. Então, havia dentro da concepção da concepção psíquica do homem, para o Jung, da concepção psíquica dessa realidade da alma, um conteúdo que era histórico. Né? Podem prosseguir aí um de vocês, Humberto, quem sabe? Olá. Os comportamentos psíquicos são até de caráter eminentemente histórico. O psicoterapeuta não tem que tomar conhecimento apenas da biografia pessoal do paciente, mas também das condições espirituais do seu meio ambiente próximo e remoto, em que permeiam influências tradicionais e filosóficas que frequentemente desempenham um papel decisivo. Nenhum psicoterapeuta seriamente empenhado em compreender o homem inteiro ficará dispensado de entender-se com o simbolismo da linguagem dos sonhos. Bom, aqui ele dá, como ele sempre faz na sua escrita, né? Ele vai, né, circulando, mesmo nesse prólogo, ele vai circulando e vai tratando de
todos os assuntos que tem importância, que ele introduz o sonho. Mas ainda marca um pouco mais as condições históricas, né? O que Jung está dizendo como condições históricas, né? Quando ele diz, não tem que tomar conhecimento apenas da biografia pessoal do paciente. Jung já tá dizendo ao que ele veio, né? Esse livro, esse prólogo, né? Esse prefácio é de 1957. Ele já está dizendo ao que ele veio, né? Numa época onde, por um lado, a psicologia, né, muito influenciada pela psicanálise, estava indo ao encontro cada vez mais da biografia pessoal, né, daquilo que dizia a respeito às relações, aqui a escola de psicanálise da Melanie Klein, dos ingleses, né? A escola psicanalítica inglesa estava chamando de relações objetais, né? Cada vez começou a chamar de relações objetais um pouco mais adiante, mas tudo se encaminhava para isso, né? Para a biografia pessoal. E o que está dizendo? Tomar conhecimento apenas da biografia pessoal, o que era histórico, né? Quando a gente vai pensar no histórico, isso era histórico, né? Era fortemente histórico. Focar a história da psique na biografia pessoal era de uma importância enorme. Mas Jung diz, para além da biografia pessoal do paciente, mas também das condições espirituais do seu meio ambiente próximo e remoto, em que permeiam influências tradicionais e filosóficas que frequentemente desempenham um papel decisivo, né? E o que estava querendo saber né, que histórias religiosas tinham as pessoas, e que tipo de formação religiosa tinha, em que ambiente cultural ele estava. Ele se refere à Europa, né, o ambiente europeu de conhecimento racional, fazendo uma crítica à civilização, as condições espirituais daquela família, daquela sociedade, daquele agrupamento, né? Tanto que quando ele se interessa exatamente pelos arquétipos, né, pela mitologia, ele vai ao encontro de uma historicidade enorme do homem, né? O homem não é só a sua biografia pessoal, o homem não é só a sua biografia familiar, o homem não é só a sua biografia da nação que ele vive. O homem é a biografia do homem. O homem é a biografia do homem, né? E é aí que o Jung se diferencia, né? E nos propõe o desafio, né? Somos historicidade desde sempre, até mesmo ao evento biográfico. Como toda linguagem, esta também necessitará de conhecimentos históricos para a sua interpretação. Ele está se referindo aos sonhos. Tanto mais que não se trata de uma linguagem de uso corrente, mas de uma linguagem de símbolos, que além de recorrer a formas recentes, também se serve de modos primitivos de expressão. Ele circunscreveu, então, os sonhos como um elemento fundamental da prática da psicoterapia, coisa que o Freud já tinha trazido, claro, mas ele vai dizer a historicidade, essa historicidade filosófico, simbólico, religiosa da humanidade, que vai nos oferecer elementos fundamentais para interpretar os sonhos, para entender os sonhos, para entender a psique, né? Para entender a psique, a gente, de alguma maneira, vai precisar evocar a história mitológica do homem, né? E quando a gente evoca a história mitológica, a gente está evocando a essência da historicidade, né? Porque como que os mitos foram formados?
a partir de muitas e muitas e muitas histórias, a partir de muitas e muitas vivências humanas, grupais, que foram gerando tais imagens, né? que, que, se, que os grandes literatos, por exemplo, Édipo Rei é um exemplo, talvez seja o maior dos exemplos, Édipo Rei, do Sófocles, que faz então que organiza então 300 anos de história de um tal Édipo na Grécia, né? 300 anos de história que o povo contava na Grécia, de Édipos para lá e Édipos para cá, Édipos assim, Édipos assado, né? Então era a própria o Walter Benjamin diz que as histórias, as nossas narrativas, as nossas histórias, elas são um modo que a gente tem de poder sair da nossa realidade e configurar mistérios em torno da nossa realidade, até para sobrevivermos a ela e para lidarmos com a própria realidade. Então, Jung está nos chamando aqui exatamente para isso. Tanto mais que não se trata, para interpretar os sonhos, que ele considerava um ponto central da prática psicoterapêutica, não se trata de uma linguagem de uso corrente, mas de uma linguagem de símbolos, que além de recorrer a formas recentes, também se serve de modos primitivos de expressão. Né? Com primitivos, a melhor maneira que a gente tem de entender primitivos é históricos de expressão. Quem pega aí, Sigrid? Lívia, você pode continuar, ou Vera, fiquem à vontade. E a gente vai fazendo análise com vocês. Vera, eu solicitei para que você tire do mudo. Deve chegar uma solicitação aí para você. Ok. Tirei. Tá? Posso ir? Eu vou fazer um pouquinho de... vou complementar um pouquinho a Sigrid e o Humberto. Esse conhecimento da alma, eu acho importante a gente destacar que, embora esse termo alma, o que é alma para Jung, né? Embora esse termo alma ele tenha um sentido teológico, filosófico, na obra do Jung, esse termo alma, esse conceito, o Jung utiliza limitando esse conceito no seu termo e no seu significado psicológico. Neste momento, esse termo, dentro da psicologia junguiana, ele vai vir no seu sentido profundo psicológico, não filosófico e não teológico. O Jung, ele precisa construir a psicologia analítica dele de uma forma científica, né? E ele precisa demarcar esses termos que ele utiliza, arquétipo da filosofia de Platão, dos neoplatônicos, né? E esse termo alma, então, dentro da psicologia analítica, o Jung utiliza no seu significado psicológico, quando ele distingue o que é psique e o que é alma. Então, o Jung faz essa distinção que a psique é a totalidade dos processos psíquicos, tanto conscientes quanto inconscientes. Então, a psique é uma totalidade desse aparato psíquico que inclui a consciência e o inconsciente. Quando a gente fala de psique para Jung, nós estamos falando dessa totalidade psíquica. E o que é a alma para Jung, justamente no seu sentido psicológico? O Jung traz como um complexo funcional, né? Onde ele vai definir como personalidades, né? Então, essa psique, através desse sentido alma da alma, ela vai se manifestar via personalidades, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar, quando o Humberto está trazendo essa questão das condições históricas, né, biográficas, nos sonhos, diferente de Freud, o Jung diz que os sonhos não são disfarces, eles são da natureza, eles são natureza dessa psique. E eles se apresentam de uma forma muito clara e transparente, eles não disfarçam nada, né?
Então, para o Jung, analisar e interpretar um sonho, não basta você conhecer a história pessoal do indivíduo somente. Ela é importante. Você só vai trabalhar com os sonhos e interpretá-los a partir das sequências e de um profundo conhecimento da história pessoal daquele paciente, daquele analisando. Essa história pessoal, para Jung, ela está sendo falada de um lugar dessa psique que é o inconsciente pessoal, que para Freud era esse inconsciente que Freud tanto fazia suas associações, onde ele ia descobrir para os disfarces naquele conteúdo manifesto, né? Jung diz, não, os sonhos eles são natureza dessa psique que trazem suas mensagens de uma forma clara e, às vezes, de uma forma complexa, mas para eles serem analisados e interpretados, eles precisam que o analista conheça profundamente a história pessoal, e aí a gente está demarcando topograficamente um lugar da psique, que é o inconsciente pessoal, e também esse analista ele precisa conhecer a mitologia. Foi isso que a Nise, quando teve o primeiro encontro com Jung, ele perguntou, a senhora estuda mitologia, doutora Nise? E ela disse que não, ela lia pouco, e ele disse, estude psicologia. Então, a gente tem que saber mitologia, contos de fadas, histórias das religiões, histórias comparadas, para a gente poder acessar esse inconsciente coletivo que se manifesta nos sonhos através de imagens. Então, muitas vezes, um sonho do analisando traz para a gente imagens que não tem nada a ver com a história pessoal dele. E nem ele, e nem o analista sabem, né? Mas quando você tem um conhecimento nessas ciências, né? Nessas outras formas de expressões, como a mitologia, como a história das artes, das religiões, você então vai amplificar, aí que é o método dele, para observar esse significado que este inconsciente profundo, inconsciente pessoal, enviou para aquele analisando, no sentido de ele dar significado daquela imagem que é coletiva, que é universal, para ele. E essa imagem não é só dele, por isso que é uma imagem universal. Por isso que, para Jung, analisar sonhos, o analista tem que ter a capacidade de conhecer a história pessoal do analisando e mais conhecer os arquétipos que se expressam nos sonhos, que são vindo desse de outra topografia da psique, que é o inconsciente coletivo. Tá? Agora eu vou ler aqui o conhecimento. Vera, diga. Vera, são 8h55. Eu acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, ficar aqui, que já foi assim, que bonito que foi essa nosso trio hoje, né? Assim, vai ser muito trabalhoso. Eu garanto a vocês dois que vai ser muito trabalhoso não estar com vocês, não estar na presença de vocês nos próximos encontros, né? Vocês vão fazer muita falta, porque assim foi tão bonito, eu estava aqui me deliciando e assim, e vendo o tempo passar, porque a gente precisa também fechar no horário que a gente estabeleceu, né? Assim, todos nós viemos de um dia de trabalho, né? E continuamos aqui a trabalhar. Então, assim, para mim foi assim, um deleite imenso ter a presença de vocês dois, cada um, assim, é outra coisa, né? Assim, se pudéssemos estar os três aqui nesse deleite aqui, que foi maravilhoso, né? Assim, cada vez que eu me encontro aqui, a gente já se encontrou no Poéticas da Criação, cada vez que eu me aproximo... Está no YouTube, né? Está no YouTube. Está no YouTube, Cada vez que eu me aproximo assim, dos meus colegas amadíssimos, queridíssimos, eu fico
toda feliz, porque assim, eu estava aqui me deleitando, me dando uma de mesmo de estudante, escrevendo tudo que a Vera ia falando, escrevendo o que o Humberto ia falando, uma delícia de contribuição e de riqueza, né? Mas a gente precisa ouvir um pouquinho o que vocês têm a nos dizer, aproveitar assim, o tempozinho que nos resta, um pouquinho, talvez a gente passe uns 5 minutinhos, mas a gente quer ouvir um pouquinho o que vocês têm a nos dizer. Podem colocar aí no grupo, se vocês querem fazer alguma pergunta, a gente está aqui para responder essas perguntas de vocês e se aproveitar um pouquinho nesse tempo aí que nos resta. Vamos lá. Agora o tempo é de vocês, tá? Podem perguntar à vontade que estamos aqui para responder. A gente também ficaria a noite toda aqui. Tem gente dizendo aqui, podem ficar a noite toda. Que ótimo. Lembrando, pessoal, que a periodicidade do grupo é quinzenal, tá? Então, vão alternar os encontros entre a Sigrid e o Humberto. Nosso próximo encontro, então, será no dia 5 de agosto. Quem estará com a gente, deixa eu ver aqui no meu calendário, é Sigrid ou é Humberto? Eu tenho Sigrid. Então, quem estará com a gente é a Sigrid, conduzindo. O encontro começa às 7h30, termina às 9h. Hoje, a gente está gravando esse encontro, porque justamente a gente não sabia como seria, se a sala iria lotar, como eu já disse, né, tem pessoas que não conseguiram, então por precaução a gente está gravando esse encontro para que a gente vai ver a melhor forma de disponibilizar também para quem não pôde entrar. Que mais? Estou vendo aqui alguma pergunta. A gente vai ver uma possibilidade de colocá-los em um grupo de WhatsApp, mas a gente vai ver a melhor forma de operacionalizar isso, né? Porque somos todos voluntários na Casa das Palmeiras, então esse trabalho que a gente faz é um trabalho que exige bastante, exige tempo, exige uma dedicação, então a gente está vendo a melhor forma de atender a todo mundo. O link para acessar vai ser enviado via e-mail novamente. Então, até lá, a gente vai discutir as melhores formas de nos comunicarmos, se a gente vai fazer um grupo de WhatsApp, como é que vai ser isso. Mas até lá, a gente vai manter esse formato que foi enviar por e-mail. Então, quem já se inscreveu, não precisa se inscrever novamente. Tá? É só o link que vai ser enviado para o e-mail de vocês na próxima semana, no próximo encontro, no dia 5. Tem muita gente dizendo que bom que o grupo vai permanecer online, que se não fosse online não teria essa possibilidade, né? Tem muita gente que mora em outros estados, outras cidades. Esse já era um pedido antigo, né? Assim, durante o grupo de estudo, né, que fazíamos presencial, muitas pessoas solicitaram para a gente a possibilidade de gravar, de poder participar à distância, pessoas que fazem parte mesmo, que nos acompanham desde o começo, né? Mas que por alguma razão não podiam estar presencial. E para nossa alegria, esse formato vai continuar. Quando voltarmos às nossas atividades, a ideia é mantermos o formato também online para que a casa possa atingir o maior número de pessoas que possam vir a participar da casa, inclusive contribuindo para que ela se mantenha, né? Assim, contribuindo de uma forma solidária, mas quem puder contribuir vai ser maravilhoso, mas só em ter a presença de vocês aqui também já nos alegra e nos motiva assim, para ir em frente com esse trabalho. Tem algumas pessoas pedindo alguns assuntos introdutórios sobre o Jung, se vocês recomendam alguma leitura introdutória.
Eu acho que o livro da Nise também, né? O Jung, Vida e Obra. E memórias, né? Memórias, sonhos e reflexões, que a gente em breve vai estar trazendo um grupo também de estudos do Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu acho que é um bom início também para introduzir os conteúdos do Jung. Vou aproveitar o gancho e relembrar o que a Vera falou no início. Esse é um projeto que a gente está fazendo, dando continuidade ao que a gente já fazia na casa, mas vão acontecer em breve outros grupos de estudos em outros dias, em outros horários. A casa está se organizando para oferecer para vocês também outros conteúdos, além desse grupo de estudos aqui, que vão ser relacionados a diversos assuntos, desde arte, arte-terapia, a obra da Nise, a obra do Jung. Então, vai ter conteúdos introdutórios e conteúdos para quem já está mais um pouco familiarizado com a obra do Jung e da Nise também. Então, esse é só um início, né, gente? Temos muito ainda a compartilhar com vocês, temos muito ainda a desenvolver aqui também. Eu vou... Lívia, as pessoas estão perguntando aqui onde é que vai ser gravado, está sendo gravado, Está sendo gravado. Vai ser disponibilizado, as pessoas estão perguntando. No nosso canal do YouTube. A gente vai ainda verificar se ele vai estar totalmente aberto ou vai estar só para as pessoas que se inscreveram. Então, algumas decisões ainda vão ser tomadas em relação à disponibilização desse conteúdo. Isso. E outra coisa também que colocaram aqui de uma forma reservada sobre, de alguma forma, as outras atividades da casa, talvez mesclar o grupo com essas outras atividades. Eu acho que você respondeu aí que vão ter várias outras atividades, a casa está se propondo, né, a outras atividades. E seria até bom falar outra vez disso, porque tiveram pessoas que perguntaram isso, né? Que querem conhecer as outras atividades da casa. Tem muita gente aqui curiosa. Eu estou vendo aqui no grupo, no chat. Sigrid, tem uma pergunta importante sobre os livros que a casa vende, né? A casa vende especialmente os livros da Nise, né? E do Jung também, né? Mas, nesse momento, como está encerrado a casa, a gente não tem como estar fazendo essa venda. Quem puder esperar um pouco, né? Achamos que isso será possível logo, logo. Então, é também mais uma contribuição, quem puder comprar esses livros pela Casa das Palmeiras, tanto do Jung quanto os da Nise, tá bom? E aí já tiveram a pergunta do parágrafo aí, não é? Queria falar um pouquinho disso. Continuaremos de que parágrafo? Eu gostaria até de fazer um comentário brincalhão com vocês. Que nós começamos o prefácio e só lemos o primeiro parágrafo do prefácio, né? Mas eu até, inclusive, já peguei o meu prefácio aqui e paragrafei, como toda a obra do Jung, né? Nós vamos recomeçar do segundo parágrafo do prefácio da próxima vez e vamos adiante. Esse é um gosto especial da gente, ir saboreando as palavras, as apresentações do próprio Jung, do conhecimento dele, da maneira como ele vai fazendo. Assim, para usar essa plataforma, a gente precisou pagar, porque assim, acima de uma quantidade de números de pessoas, né, o Zoom não oferece de graça um tempo limitado, e a quantidade de pessoas também, né? Então, a gente precisou pagar e a gente definiu a plataforma Zoom, porque vem sendo a que melhor está contemplando, mais fácil de ser acessada, enfim, tudo isso. São perguntas que estão sendo feitas, né? E o custo, esse custo inicial foi bancado por todos os colaboradores da casa, né? Assim, para que a gente desse o pontapé inicial de ter esse espaço do Zoom, né? A casa está fechada, a casa precisa se manter,
mesmo fechada, ela tem várias despesas, inúmeras despesas, né? Assim, como tudo, né? Nossos consultórios, aquilo tudo que a gente já sabe, assim, e vem acompanhando, né? Os trabalhos, né? Então, a casa, para se manter, ela precisou, ela precisa da contribuição de todos nós, né? A gente está chegando, já ultrapassamos o nosso horário. Isso. Eu quero agradecer a disponibilidade da Vera, da Sigrid e do Humberto para estar aqui com a gente, que solidariamente, amorosamente, afetuosamente estão juntos da casa, nos ajudando a mantê-la e a resistir, porque esse era também o lema da Nise, né? Resistir e expandir essas fronteiras, que é o que a gente está fazendo hoje. Sigrid, Humberto e Vera têm aí um conhecimento muito significativo para passar para a gente. Estão também voluntariamente aqui. Agradecer o interesse de vocês de estar com a gente. Pedir um pouquinho de paciência também para aqueles que não conseguiram entrar ou infelizmente caíram e só conseguiram retornar agora porque a sala lotou. Mas a gente está aprendendo também com essas situações, a gente está vendo o que é possível oferecer para todo mundo. E o que a gente faz aqui é com muito carinho, para que a gente possa cada vez mais compartilhar e difundir a obra da Nise para que esse legado permaneça, né? Isso para a gente é muito importante. Então, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Eu queria falar um pouquinho, assim também agradecer mais uma vez o convite da casa, né, que eu chamo amorosamente de Casa Amarelinha, convite feito à Vera para que eu e Humberto dessemos seguimento a esse grupo, uma responsabilidade imensa assim, que temos aí, e temos tratado isso com todo cuidado e delicadeza necessária, né? Mas longe de atingir qualquer pretensão, né? Assim, porque esse grupo, de qualquer forma, já passaram por ele, né, pessoas muito importantes, né, que marcaram todo o espaço de trabalho da Nise, né? A própria Marta Pires, é uma honra assim, para a gente estar aqui também ocupando esse lugar que foi dela. Né? Então, assim, a gente queria agradecer muito a presença de todos vocês. É uma presença delicada, essa presença virtual. A gente sabe que é todo um processo que a gente está assim, tentando tomar conhecimento, e nos perdoem qualquer eventualidade que possa ter acontecido aí de desagrado de vocês, mas assim, são tentativas de nos aproximar desse espaço outra vez. E é isso, agradecer meu parceiro que está aqui hoje, a Vera, a Lívia, ao Fábio, nosso grande Fábio, sempre presente, né? A outra Lívia, a nossa queridíssima Lívia, cuidando assim de toda essa condução tão delicada também. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.